Namastê, bem-vindos, gente, à nossa chamada para o curso de massoterapia clínica. Nós estamos oferecendo, todo mundo, a maioria já sabe, mas se você está vendo este aviso pela primeira vez, nós somos a ONI, o ANES, Ordem Natural Interior. Somos um grupo de autoconhecimento, um instituto de cursos livres em terapias holísticas e artes milenares. A gente está trabalhando já 40 anos nesta linha e 20 anos no Brasil, 20 na Argentina, 20 aqui. Nossos cursos são reconhecidos pelo SINTE, são reconhecidos pelo Conselho. Você pode tirar carteira como terapeuta holístico com CRT, reconhecido nacionalmente e em alguns lugares internacionais também, em muitos países de fora. Vamos explicar isso logo no final. O curso de massoterapia clínica, nós colocamos esse nome clínica para diferenciar de outros cursos de massoterapia. Hoje em dia, por causa da pandemia, é inteiramente online, mas ele sempre foi presencial. O curso de massoterapia clínica é orientado para o aprendizado das técnicas da massoterapia reconhecidas no mundo atualmente, com comprovação científica dos efeitos produzidos realmente, sim? Da mão da psicologia corporal, da ciência moderna, vamos chamar assim, sim? Da mão da classe médica também, que já reconhece várias técnicas como válidas para o trabalho corporal da massagem, a estética moderna atualizada, que não tem nada a ver com aquelas massagens estéticas antigas, modeladoras, sabe? É muito diferente. A biologia, que já tem todas suas teorias, a neurociência. Você irá aparecer as últimas atualizações mundiais referentes a estas técnicas que vamos descrever agora. A massagem relaxante, que a massagem relaxante é bem diferente agora, com as técnicas atualizadas, do que era quando começaram as massagens. Nós podemos crer que todas as massagens são relaxantes, mas não são. Então a gente tem que aprender isso, sim? Tem técnicas atualizadas. Tem massagem terapêutica, onde a gente vai ver só a parte das contraturas e também protocolos para a coluna, ciático, lombalgia, torcicolo, desvio de coluna. Vamos ver lesões, massagem desportiva, preparação para a massagem desportiva. Um leque de atividades todas reconhecidas hoje em dia e que podem ser vistas até nos programas na televisão mais atuais que falam do tema. Sim? Vamos ver drenagem linfática e massagem redutora, a drenagem linfática para finalidades estéticas, como celulites, microvarizes, estrias, redução de gordura localizada e também as massagens terapêuticas, onde a gente faz aquelas massagens pós-cirúrgicas, né, especialmente depois de cirurgias plásticas, estéticas, etc. E vamos ver também as técnicas atualizadas de massagem redutora. Todas essas técnicas hoje em dia são reconhecidas e elas fazem realmente o efeito que se diz. Porque nas massagens normalmente acontece o contrário, ou não acontece isso. As pessoas dizem que fazem um tipo de massagem e faz outro efeito. E as massagens orientais, cada um tem suas finalidades, como a ayurvédica, que trabalha a saúde geral, o doin também. Ou seja, não tem finalidades como algumas, cada massagem tem uma finalidade específica. Nós ensinamos isso separadamente para vocês ter ciência de todas e cada uma das finalidades e poder usar todas juntas. O curso inclui certificado reconhecido para tirar CRT como terapeuta holístico credenciado, material didático, apostilas digitalizadas e todas as videoaulas.
Cada aula está dividida em 2 ou 3 vídeos, às vezes 4, e vocês vão praticar com suas cobaias em casa, com os vídeos que são muito como se você estivesse aqui na aula com a gente. Vão gostar muito, as pessoas estão adorando, porque é como estar assistindo a aula. A gente vai colocar você num grupo de WhatsApp e a partir daí vocês vão poder interagir com nós, perguntando, nos enviamos os vídeos cada vez que postamos e por aí vai. E no final vai ter uma prova escrita e um vídeo que vocês vão filmar de 30 minutos para se formar e para receber seu certificado como massoterapeuta clínico. O valor total do curso hoje em dia está reduzido por causa da situação social mundial a R$150 por mês, que é quase 1/3 do que ele vale realmente. E o pagamento da primeira mensalidade será reconhecimento da matrícula do aluno e poderá iniciar o curso. Se vocês querem fazer o curso, tem que enviar um WhatsApp ao número que aparece na miniatura inicial, que eu vou repetir agora, que é mais 55 24 9999 56702. Sim? Vamos repetir? Mais 55 24 9999 56702. Repito mais uma vez. Desde qualquer lugar do mundo. Sim? Mais 55 24 9999 56702. Aí você se comunica, a gente vai mandar uma conta de banco para você fazer a transferência bancária, R$250 da primeira mensalidade, e com isso aí você já vai fazer parte do curso. A partir daí vai começar a receber as aulas e todo o acompanhamento nosso desde aqui, desde a bela cidade histórica de Paraty, no Rio de Janeiro, na República do Brasil. Podem enviar desde qualquer parte do mundo que a gente vai inscrever vocês. Muito obrigado por ter me escutado, esperamos sua comunicação. Até mais breve. Namastê.